Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, terça-feira, 8 de setembro, é dia da Natividade de Nossa Senhora. Também hoje é o Dia Internacional da Alfabetização, Dia do Alfabetizador, Dia da Dedicação e Dia Nacional de Luta por Medicamentos. Quero desejar a você um dia abençoado, que você busque ser cada vez mais sinal de Deus. E hoje, dia da Natividade de Nossa Senhora, momento oportuno para que nós, por meio de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, tenhamos conhecimento maior da palavra e assim como Maria Santíssima, busquemos nós estar abertos para que a palavra de Deus se faça em cada um de nós. O evangelho de hoje, que nós vamos escutar e refletir, é o evangelho de São Mateus, capítulo 1, os versículos do 18 ao 23. Antes, porém, da escuta do evangelho, quero pedir que você divulgue este áudio aos seus contatos, que você se inscreva neste canal para você já receber direto as notificações toda vez que tivermos algo nesse canal de evangelização. E lembrando a você que hoje, terça-feira, dia da Natividade de Nossa Senhora, às 18 horas, na Praça da Igreja, teremos a Santa Missa, das 18 às 18h30, a Santa Missa. E também na comunidade São Lucas, lá na Capela São Lucas. Você está convidado às 19 horas lá na São Lucas. Convidado a participar. O festejo já se aproxima de Nossa Senhora Aparecida. Também se organize para você participar bem do nosso festejo de 2 a 12 de outubro. Todos os dias, do dia 3 até o dia 11, às novenas, às 19 horas. E no dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, missa às 7h30 da manhã e às 18h30, a procissão, para encerrarmos assim o festejo. Vamos, portanto, escutar o evangelho de hoje, de São Mateus 1, do 18 ao 23, que diz: A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Neste dia importante para nós, a Natividade de Nossa Senhora, nós escutamos o Evangelho de São Mateus, o primeiro capítulo, e logo do início do primeiro versículo, fala da genealogia de Jesus. É o livro do Gênesis de Jesus Cristo, ou seja, da genealogia. É como se fosse o título do Evangelho de São Mateus. Não é esse textozinho que nós escutamos, que foi a partir do versículo 18. Mas se nós começarmos lá do primeiro versículo do capítulo 1, nós vamos perceber que durante 16 versículos é apenas falando dessa Gênesis de Jesus. De fato, conta o nascimento no tempo do Filho Eterno do Pai, que se faz nosso irmão. Seu Natal é apresentado como o Natal do ser humano, princípio e fim do mundo criado, no princípio por Deus. O primeiro capítulo de Mateus apresenta a origem de Jesus, ao mesmo tempo humana e divina. Para Mateus, Jesus é filho de Davi segundo a carne e filho de Deus segundo o Espírito. Com Abraão, Deus entra na história humana e a história humana entra na história de Deus. Modelo de todo fiel, José, uma espécie de réplica de Abraão. José, o esposo de Maria, que sem nada ver recebe como próprio filho
de Deus gerado no seio virginal de Maria. Mateus, que nós escutamos, lê a relação entre o passado, o Antigo Testamento, e o presente, Novo Testamento, em termos de promessa e cumprimento. Só nos 2 primeiros capítulos de seu livro, fala 5 vezes de cumprimento das Escrituras. A gente vê isso em Mateus 1, 22, depois em Mateus 2, 5, depois Mateus 2, 16, 17 e 23. Jesus é visto como ponto de chegada do desígnio divino, aquele do qual a Escritura fala do início ao fim. É de São Jerônimo, um santo deste mês de setembro, a famosa frase: a Escritura fala de Cristo. Quem não conhece a Escritura não conhece Cristo. E quem não conhece Cristo não conhece a Escritura. É de São Jerônimo esta frase. A partir de Cristo, Mateus releu o passado da história da salvação, numa marcha a ré semelhante à do caranguejo que avança correndo para trás. Mateus não dispõe, como os modernos historiadores e biógrafos de sempre, mas quem disse que ele não quis fazer obra de historiador ou compor uma biografia? Ele não dispõe de muitos materiais. Tem à disposição, como os outros evangelhos, citações bíblicas, genealogias, os nomes dos pais de Jesus e a informação sobre a sua descendência davídica e a fé na sua divindade, a concepção virginal e o seu nascimento no tempo de Herodes o Grande, a sua residência em Nazaré. O restante é material exclusivamente seu, não testemunhado por outros escritores. O gênero literário que Mateus usa é chamado de midrash, termo hebraico que significa investigar, procurar, pesquisar. Significa pesquisa e contém em si as conotações de estudo e explicação. O midrash caracteriza a exegese sinagogal, que ao mesmo tempo cuida de conservar a tradição e de aprofundá-la e atualizá-la através da reflexão. O midrash procura explicar e ilustrar uma passagem da Escritura em função do tempo presente e visando uma exortação para que se viva melhor. Não deve ser confundido nem com fábula, nem com a lição moral tirada de uma lenda. Dizer que um texto tem um caráter midrástico não aumenta nem diminui a confiabilidade dos fatos. Os fatos, independentemente do gênero literário, devem ser verificados cada vez. No caso concreto de Mateus, o que realmente importa é interpretar a Escritura à luz de Cristo e do Espírito Santo. A genealogia que Mateus apresenta é uma lista de nomes divididas em 3 períodos que vão de Abraão a Jesus. Apresentada por Lucas é diferente, porque a intenção teológica de um e de outro é diferente. A carne, a realidade humana de Jesus, filho de Davi e filho de Deus, passa através da longa história dos que o procederam. De cada um deles e de cada um desses nomes se diz 2 vezes gerar, uma vez como filho e outra vez como pai. Esse esquema se repete até chegar em José. Aí, inesperadamente, ele se interrompe. Jacó gerou José, o esposo de Maria, por meio do qual foi gerado Jesus, chamado de Cristo. Ao invés de dizer que José gerou Jesus, o esquema abre-se à surpresa do que aconteceu, por pura prodigalidade da graça, por meio de Maria. Se atentarmos ao primeiro Abraão e ao último Jesus da lista, a mensagem é mais surpreendente ainda. Do primeiro não se diz quem o gerou, do último não se diz quem o gera, nem a quem ele gera. Na verdade, alude-se ao mistério inicial do Pai e ao mistério final do Filho, que passa por Maria para chegar em cada um de nós. Por isso, hoje, celebrando a Natividade de Nossa Senhora, é celebrar a graça de Deus que dá
ao ser humano, por meio de Maria, a oportunidade de participar de maneira ativa da história da salvação. E nós participamos por meio de Nossa Senhora. Ela representa todos nós, os seres humanos, que nos abrindo a Deus, permitindo que em nós se faça a palavra dele, assim o geramos, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Que você, meu irmão, minha irmã, buscando também reconhecer a sua história, perceba a riqueza da sua vida, valorize cada um dos momentos e das pessoas que vieram antes de você e prepararam este mundo para que pudesse lhe acolher, sendo você o que é. E desta forma, você renda mais graças a Deus e às pessoas que contribuíram para a sua existência. No mais, eu desejo que você se abra à palavra de Deus e tenha um dia de graça, cheio do amor do Pai. Fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.